Olá, você, meus amigos e amigas, vocês, meus irmãos de Ideal Espírita, muitíssimo obrigado pela companhia. Nós vamos apresentar o programa Espírita, A Vida Não Cessa, A Saudade em Tempo de Natal. Apresentação de Filomena Queiroz, de Lisboa, Portugal, e convidado Eduardo Araújo, do Rio de Janeiro. Transmissão da Web Rádio Estação da Luz. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, mas antes de rodar o programa, nós vamos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é reunir aqui o acervo que atenda às suas necessidades, acervos de matérias espíritas, e também divulgar esses trabalhos. É uma oportunidade da gente levar o conhecimento dos nossos irmãos que nos acompanham, esses milhares de irmãos que nos acompanham, levar esses trabalhos excepcionais. E queremos agradecer a sua companhia, destacando que a nossa página não tem fim lucrativo. E vamos reproduzir o programa Espírita A Vida Não Cessa, A Saudade em Tempo de Natal, apresentação de Filomena Queiroz, de Lisboa, Portugal, convidado Eduardo Araújo, do Rio de Janeiro. Transmissão da Web Rádio Estação da Luz, programa simplesmente excepcional. Vamos ao programa? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Muito bom dia a todos aqueles que nos escutam a partir deste momento e através da Web Rádio Estação da Luz em Natal, no Brasil. Sejam bem-vindos ao 11º programa A Vida Não Cessa, que neste momento já está no ar, já está consigo e estará com todos aqueles que vierem a assistir ao longo do tempo, noutros momentos em que acessarem ao vídeo do programa e puderem escutar tudo aquilo que aqui vamos trazer e tudo aqui que vamos refletir. Então hoje é dia 1 de dezembro de 2021. É o mês em que, lá mais para o fim, se celebra aqui na Terra o nascimento de Jesus. E o Natal está muito presente no nosso tema de hoje, porque se para uns ele é ainda apenas a alegria do mundo material, para outros ele já é também a celebração do nascimento de Jesus, para outros ambas as coisas, mas ainda há outros para quem ou passou a ser, ou já era e continua a ser, um momento de saudade. Saudade de mesas vazias, de espaços de convívio vazios, de lembranças que ficaram. Ficaram e que fisicamente não se repetirão. Mas essa saudade que fica dos momentos que aconteceram pode ser transformada até em momentos como este, em que tudo apela à concórdia, à alegria, à harmonia. Para outros, por alguma razão, esse sentimento ficou diminuído. E é sobre isso que hoje vamos aqui conversar com o nosso querido amigo Eduardo Araújo, que vem do Rio de Janeiro, onde está, para conversar connosco acerca da saudade em tempo de Natal.
e saudando o Eduardo, agradecendo-lhe o facto de aqui estar connosco mais uma vez. E hoje começando por saudar a Rádio Rio de Janeiro na dupla condição em que o fazemos sempre aqui em todos os programas, enquanto uma rádio amiga, rádio parceira da Web Rádio Estação da Luz, hoje também a saudamos na pessoa do Eduardo Araújo, uma vez que o Eduardo é dirigente da mesma, para além de ali assegurar uma série de programas que ele mesmo faz ao longo de toda a sua programação. Por isso, com muita gratidão e alegria no coração, Eduardo, passo-te a palavra para poderes saudar aqueles que nos assistem e agradecer também em nome de todos eles o facto de aqui estares connosco hoje para conversarmos deste tema tão importante. Bom dia a todos, Filomena, mais uma vez juntos aí, né? Recentemente estivemos juntos aí com 2 horas de programa e hoje, de certa forma, é uma continuidade ainda daquele tema, porque é um tema tão importante, né? A perda dos entes queridos, dos entes amados, e agora, mais do que nunca, no Natal, né? Eu sei que é uma época muito difícil para muitas pessoas, e esse ano, em especial, diante de tudo que a gente tem passado, desses milhares de desencarnes em todo o planeta com a pandemia, eu tenho certeza que um estudo como esse de hoje, uma reflexão que vamos fazer, vai ser importante para aqueles que estão já com medo da noite de Natal, para aqueles que gostariam que nem existisse Natal esse ano, mas temos que mudar um pouco a nossa visão. O objetivo hoje é esse. Então, gratidão a Filomena, né, aos nossos amigos, ao Tavares, da Web Rádio Estação da Luz. Em nome da Rádio Rio de Janeiro, nós agradecemos também o convite de estarmos aqui juntos mais uma vez. Muito obrigada, Eduardo. É sempre uma honra ter-te aqui connosco. Então, vamos agradecer também aos nossos parceiros que transmitem este programa, enquanto ele está a decorrer, a Coromandel Espírita em Minas Gerais, a Rede Doutrina Espiritismo Brasil no Rio de Janeiro, a Rádio Deus Conosco em Maceió, Alagoas. E também a si que está connosco neste momento e a quem sugerimos que, caso o tema lhe interesse, caso sinta que pode ser necessário para alguém, que o envie, que o partilhe nas suas redes sociais, porque tudo aquilo que possamos fazer no sentido de ir na direção do coração do outro é principalmente muito bom para nós. Ao fazê-lo, nós estamos a confortar o nosso próprio coração, que se enche de todos os sentimentos que norteiam essa nossa forma de proceder. Por isso, vamos começar por pedir a Jesus que nos assista neste momento em que aqui vamos estar consigo, eu, Eduardo e todos aqueles que asseguram a Web Rádio Estação da Luz, todos aqueles que possibilitam que ela aconteça, e também pedindo a Jesus que neste momento nos assista e nos inspire a todos para podermos sair daqui mais esclarecidos e mais confortados. Vamos só ler aqui um pequeno excerto do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25, a melancolia, e é apenas um pequeno excerto. Este texto é de uma beleza extraordinária e fica aqui a sugestão para hoje ainda lerem todo o seu conteúdo devido à sua beleza e à sua riqueza. Mas diz-nos assim, a certa altura, François de Geneve, em Bordeaux, nesta mensagem: se no curso desse degredo de provação, referindo-se à encarnação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco, e conduzir-vos-ão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, Eduardo, e para começarmos, eu gostaria de referir-te o seguinte. Neste momento, aí no Brasil deve acontecer o mesmo. Nós assistimos áreas comerciais, áreas públicas, por todo o lado, pulula o Natal, o lado material do Natal. Embora haja apelos mais ou menos sinceros também àquilo que é verdadeiramente o Natal.
E isto para uns é motivo de festa, de alegria, de celebração, para outros já foi, para outros deixou de ser, como falámos no início. O que é que nós podemos aqui trazer? O que dizes a toda esta multiplicidade de sentimentos que atravessa o Natal, de coração para coração, transformando para uns em algo belo, para outros inesquecível positivamente, para outros uma saudade imensa. O que te apraz dizer a este respeito, meu amigo? O Natal, para todos nós, é uma época diferente, né? Mas cada pessoa ela vai ter um significado de Natal, né? Tem gente que é um momento de realmente dar presente. Tem pessoas que ficam muito felizes, né, em comprar presentes, distribuir esses presentes. Isso é muito bonito também, porque demonstra o interesse da pessoa em fazer o outro feliz, né? Eu vejo pessoas até que acabam exagerando no Natal, gastando muito dinheiro, quando na verdade não é tão necessário assim. O presente, muitas vezes, é o que minha avó chamava de uma lembrancinha. Às vezes uma coisa tão humilde, tão simples, mas que você faz de tão coração, né? Uma cartinha, antigamente era muito comum os cartões de Natal. Hoje em dia, com a internet, Manuscritos, não era, Eduardo? era uma coisa impressionante. As pessoas escreviam ali, às vezes até mais de 100 cartões de Natal à mão, e era uma demonstração de carinho, né, de afeto. Hoje em dia, você tem a facilidade, aí, de certa forma, da rede social, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, mas isso acabou até distanciando um pouquinho, né, tornando um pouco mais frias essas relações aí no Natal. Mas o Natal ele tem essa coisa de despertar na gente esses sentimentos de reaproximação com as pessoas. O Natal nos faz lembrar também, claro, e a gente vai falar muito sobre isso hoje, dos nossos entes queridos, né, das pessoas que nos precederam aí no retorno ao plano espiritual. É uma época em que nós ficamos mais sensíveis. Algumas pessoas tentam, de alguma forma, abafar esse sentimento, por diversos motivos, porque estão revoltadas, porque estão passando por problemas muito graves, às vezes financeiros, às vezes de saúde. Mas mesmo esses, nós vemos pessoas que estão passando por diversos problemas, mas no Natal, elas ainda que estejam internadas num hospital, é um momento diferente para elas. Os enfermeiros que estão no hospital, os médicos, aqueles que estão de plantão ali, todos se congregam ali naquele momento, cada um dentro da sua crença, mas é uma energia diferente que move as pessoas. E a doutrina espírita, ela vai ver o Natal de uma forma muito especial, né? Por ser uma doutrina cristã. Muita gente não sabe, né? Mas o Espiritismo é uma doutrina cristã. Os nossos irmãos que não têm conhecimento da doutrina, eles não conseguem fazer essa associação de que o Espiritismo, conforme Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, é obra do Cristo, que o preside. Então, Kardec fala isso logo no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que o Espiritismo chega à Terra como promessa de Jesus, é o Consolador. Então, dentro da doutrina espírita, o Natal é uma época muito especial. Há quem questione, e a gente respeita muito os historiadores, de que Jesus não teria nascido nesta época, em dezembro, no Natal. Mas isso é de quase relevância nenhuma. Exatamente. É uma questão meramente de estudos históricos, e a gente, claro, respeita bastante, é importante que a nossa história seja contada da forma correta e os nossos historiadores procurem os dados corretos, mas a relevância disso ela é quase que nula. Por quê? O que importa é o simbolismo do Natal, o que ele representa para nós espíritas. E para nós espíritas, o Natal é o Natal de Jesus. Deveria ser. Muitas vezes a gente substitui Jesus pelo Papai Noel, nada contra o Papai Noel. Mas a gente coloca na cabeça das crianças como se o Papai Noel estivesse acima, até porque a criança quer o presente. Claro. Então, quem dá o presente é o Papai Noel.
E Jesus? Qual o presente que Jesus está dando? Então, isso é meio complicado. Essa cultura que a gente absorveu, ela é um pouco complicada nesse sentido, porque a criança acaba venerando uma figura que vai lhe dar presentes materiais, e a criança quer o brinquedinho dela, ela está certa, e, por outro lado, ela acaba não tendo esse contato que ela deveria ter maior com Jesus, que os pais, ainda que sem intenção nenhuma de fazer isso, mas eles acabam desvalorizando a figura do grande aniversariante da noite, que é o Cristo. Então, para nós, espíritos, o Natal ele é fundamental como uma época de reflexão, uma época da gente repensar tudo aquilo que nós vivemos nesse ano, tudo aquilo que a gente tem aprendido na doutrina espírita, os valores do Evangelho, até que ponto nós estamos conseguindo colocar isso em prática. É o momento de parar e fazer uma oração com a família, de lembrar dos nossos entes queridos que nos acompanham do plano espiritual. É um momento em que os espíritos falam que a Terra, o planeta, fica numa vibração, numa atmosfera espiritual diferente. E o próprio Cristo, ele se faz mais presente no planeta, segundo Chico Xavier, na noite de Natal. Porque nós também possibilitamos isso mais facilmente, até pelo facto de estarmos todos muito mais virados para olhar para o próximo. E tu há pouco referiste aí um aspecto muito importante relativamente às crianças. As crianças gostam dos presentes, gostam dos brinquedos e devem tê-los. Mas se nós vincularmos apenas esse presente ao Pai Natal, nós estamos já a criar dentro deles uma ideia equivocada do Natal. Por isso, até aqueles que o façam devem fazer acompanhar esse momento que pode ser de grande alegria para as crianças, mas da causa, daquilo que preside verdadeiramente ao Natal, porque o aniversariante não é o Pai Natal, é Jesus. E é só uma questão de, em casa, as famílias tentarem fazer esse ajustamento e conseguem ter o lado lúdico, o lado de sonho das crianças, mas também sem fugir àquilo que é de verdade. E é importante. Vamos aqui cumprimentar o nosso público, entretanto. Ana Queiroz, a tua fã. Boa tarde, queridos. Aninha, abraço, Aninha. Temos o Carlos Mata. Bem, tens aqui vários fãs, não é só a Ana Queiroz. Mas como eu gostava... Grandes amigos. É verdade, é verdade. Exatamente, principalmente. Carlos Mata, que nos diz bom dia e que a saudade seja saudável lembrança de nossos amores que passaram pelas nossas vidas materiais e que reencontraremos no plano maior, de Carlos Vinícius, do Centro Espírita, deve ser CEHA. Sim, é isso mesmo, não é, Eduardo? É guardá-los na lembrança de forma saudável e saber que um dia nos vamos reencontrar. Muito obrigada, Carlos Mata. Depois temos o João Batista da Cruz, que nos diz bom dia a todos os participantes. Gratidão à Filomena, ao Eduardo Araújo, ao Tavares e a todos os amigos da Web Rádio Estação da Luz. Amazónia Ramos, que nos diz bom dia, Amazónia. Edjane Vieira, que nos diz também bom dia a todos. Carlos Mata, que nos diz para este Natal não devemos esquecer dos nossos irmãos em situação de rua. É muito importante percebermos que enquanto nós estamos no conforto, alguns nem esse conforto têm. Aquilo que nós às vezes sentimos que é pouco, para eles é um luxo que não podem ter. Edjane Vieira diz, é verdade, Eduardo. Depois diz Miriam Schub, diz saudades de toda a família reunida. E Edjane Vieira diz, sou de Alagoas, União de Palmares. E Alci Carvalho de Nascimento diz, amo o Natal de Jesus, mas sinto falta dos que foram nesta época. No fundo, Eduardo, todos estão aqui a trazer-nos esta saudade que se faz presente nesta altura do ano, como temos estado a conversar. Ela não tem que ser necessariamente uma causa de sofrimento, mas ela existe e conduz-nos às tais recordações que aqui, como quem diz, que sinto falta, Elsie diz, sinto falta dos que foram nesta época. Eduardo, como é que se pode colmatar
estes momentos, estes dias, este tempo, com tudo aquilo que acontece, como é que se pode conviver com esta saudade dos que partiram de forma mais tranquila, com mais serenidade? A saudade é uma realidade. E, aliás, o estranho é se não sentirmos saudade. Agora, como é que podemos conviver com este sentimento durante um período como este? No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o capítulo 27, Pedi e Obtereis, tem um tópico que Kardec vai falar sobre a transmissão do pensamento. E a gente precisa lembrar que, conversamos isso da outra vez, aqueles que se amam, eles estão ligados. Estejam onde estiverem, nós estamos ligados uns aos outros. E nessa época do Natal, a saudade, ela é recíproca. Porque quem partiu, quem está no plano espiritual, tem tanta saudade de nós como nós temos deles. E Kardec chama a atenção da gente, os espíritos nos chamam a atenção, e aí eu peço muito cuidado, né, de você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, que vai nos assistir ainda. O vídeo vai ficar aí disponível, as pessoas compartilham. Se você ama o seu ente querido, se você sente muita saudade dele, aproveite o Natal para lhe prestar essa homenagem em nome do Cristo, de levar uma palavra de paz e de esperança. Porque os espíritos dizem que a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa revolta atinge de forma muito dolorosa a esses irmãos. Então, o Natal não tem que ser uma época de tristeza, não tem que ser uma época de revolta. A gente que acredita na vida que continua, na vida que não acaba, vocês tenham a certeza que, havendo o mínimo de possibilidade, ainda que seja 5%, 1%, se nós estivermos reunidos, né, a Miriam colocou aí, de como ela sente saudade da família reunida. Nem sempre é possível reunir todo mundo. Às vezes a família está um pouco dispersa, cada um vivendo uma realidade diferente, e manter essa questão da união da família no Natal não é uma tarefa tão simples. Mas, ainda que sejam poucas pessoas, que a gente se reúna no Natal, faça uma prece e, muito provavelmente, se tiver um mínimo de condições, os benfeitores espirituais vão trazer o nosso ente querido para participar dessa prece. Vocês tenham certeza do que eu estou falando para vocês. É evidente que tem que ver a condição que o espírito está, se ele é recém-desencarnado, se ele ainda está em repouso, se ele tem condições emocionais de reencontrar a família. Tem uma série de nuances. Mas, assim, se o espírito estiver minimamente equilibrado, se a família estiver equilibrada e se reunirem naquele momento, porque para os benfeitores, isso é um ato de carinho, de amor que eles estão fazendo com aquele desencarnado. Vamos agora fazer uma visita muito especial. Hoje é Natal, sua família está lá reunida e vamos orar por você. Você imagina a emoção desse espírito sendo amparado, né, pelos benfeitores ali e olhar para sua família reunida em torno de uma mesa, orando a Jesus em primeiro lugar, agradecendo pelaquela mesa, pelaquela comida, pela família reunida, mas pedindo por ele, por aquele ente querido que nós amamos, que nós desejamos que esteja bem, que compartilhe de alguma forma conosco desse Natal, deste momento. Gente, vocês não têm ideia da emoção para um espírito de voltar no seu lar, porque é um momento em que os espíritos reservam para esse tipo de visita, porque é um momento de oração, é um momento de as pessoas estarem ali buscando ao Cristo. Então, é um momento que está pacificado, a energia está boa. E esse espírito vai poder, dependendo das suas condições, estar ali presente, ou mesmo que ele não possa estar presente diretamente no local, naquela casa. Os espíritos vão transmitir a ele tudo o que está acontecendo ali, aonde ele estiver no plano espiritual. Então, Filomena, olha que coisa maravilhosa, amigos que estão nos acompanhando. Olha a oportunidade, né? Você que está triste, você que teve seu ente querido que desencarnou aí na pandemia,
ou com qualquer outra doença, e agora se aproxima o Natal em dezembro, veja a noite de Natal como uma noite que pode ser uma noite de reencontro. Ah, meus olhos Eduardo, físicos não vão ver, mas a alma vai sentir. Não tenham dúvida. Eduardo, eu estava a escutar e estava a pensar também num outro aspecto que se calhar também é importante. É aquele ente querido que tanto amamos e já não está connosco, nesse momento que tu aí descreveste e de forma tão bonita. Foi como se cada um de nós se calhar estivesse a imaginar esse momento na sua própria casa. Também senti-se a alegria de perceber que aquele que ama continua a prosseguir o seu caminho, a cuidar como cuidava daqueles que estão à sua volta, até em termos familiares, porque muitas vezes a tristeza perante situações desta natureza e a saudade fazem com que quem fique muito preso a essa dor e se esqueça um pouco, não propositadamente, mas se esqueça um pouco que outros ali estão ao lado, pertencendo à mesma família, que também sofreram exatamente a mesma separação e que deixaram de contar não só com a presença de quem partiu, como de quem está e se desligou um pouco de todos. Então, até nesse aspecto, quem partiu voltar ao seu lar, ou ter imagens do seu lar e encontrar a família em oração, a lembrá-lo, e também unida, continuando todos a cooperar uns com os outros, é uma alegria muito grande, não é? Com certeza. E nós temos que pensar que o tempo que estamos aqui não há tempo inútil. Então, quando estamos cá, nós temos que continuar e prosseguir com tudo aquilo que cá sabemos que é necessário por nós e por todos os que estão connosco. Então, Eduardo, vamos começar aqui com algumas perguntas que aqui temos. Então, temos aqui uma pergunta que no fundo tu já respondeste, mas eu vou repetir. A Vera Lúcia da Boa Vista de São Caetano, Salvador da Bahia, que nos pergunta qual o sentido do Natal para o espírita de uma forma geral. Não sei se queres acrescentar alguma coisa relativamente ao que já disseste, ou se... É dentro desse sentido mesmo, né, que a gente lembre que o Natal, para nós espíritas, é sobretudo a presença de Jesus em nossas vidas. Jesus está presente todos os dias, mas é evidente que o Natal, por ser uma época simbólica, né, e não só o simbolismo do Natal, mas os próprios espíritos confirmando que Jesus se aproxima mais do planeta, né, porque ele está sempre conosco, mas nós não estamos com ele. Como no Natal os seres humanos se colocam numa posição um pouquinho melhor em termos de vibração mental, de sentimento, isso facilita com que a presença de Jesus se faça mais sentida por cada um de nós, por aqueles que abrem o coração para isso. Então, o Natal é, sim, nesse sentido, uma época muito especial para nós espíritas. Então temos aqui uma outra questão que é da Lúcia, da Cidade da Esperança, em Natal. Fazem 29 anos, diz-nos a Lúcia, que o papai e a mamã morreram, já tem esposa, filhos e netas, mas nessa época o pai fazia aniversário no dia 31/12. As saudades e as lembranças da nossa infância e juventude voltam com toda a intensidade, porque isso ainda ocorre ao fim de tanto tempo. Ou seja, ao fim de 29 anos. Como é que esta saudade e estas lembranças ainda são tão intensas dos pais ao fim de 29 anos? Já podia ter passado 50, 60, não importa. Se nós vivêssemos 300 anos aqui na Terra, aqueles que se amam não se esquecem. Então é mais do que natural, ainda mais que o pai fazia aniversário nesta época, então reforça mais ainda essa lembrança. A lembrança, ela não é algo negativo, pelo contrário, a lembrança ela é extremamente positiva. A gente lembra de quem a gente ama. Claro. O problema é quando essa lembrança ela é acompanhada de uma revolta, de uma tristeza muito profunda, de uma mágoa. Isso é que faz mal. Então, lembrar, mesmo passados 30 anos, é mais do que natural. E muitas vezes, é o que eu falo, a noite de Natal é um grande momento para esses entes queridos estarem reunidos, né? Eles que vêm do plano espiritual participarem conosco daquele momento ali, breve,
de uma leitura, de uma oração na noite de Natal. Então aproveitem, vamos aproveitar esse momento, tá com saudade? É a hora. Vamos buscar na oração, buscar na reunião daquelas pessoas que estiverem ali da família, uma prece em homenagem aos nossos irmãos desencarnados, os nossos entes queridos, para que eles se façam presentes ali também naquele momento e compartilhem conosco, ainda que os nossos olhos materiais não possam vê-los, a certeza de senti-los presentes. A gente precisa confiar nisso. E muitas vezes, é claro que não é nem o tema de hoje, mas o nosso ente querido, que nós estamos tão saudosos, às vezes está nos nossos braços, na figura de um neto querido, né? De um sobrinho, de um filho. A gente não sabe, porque a reencarnação ela tem essa bênção. Porque aqueles que se amam, eles vão estar sempre juntos, seja aqui no corpo, seja fora do corpo. E muitas vezes a gente tem notícias, né, através de alguns médiuns, de que, ó, fulano voltou. Fulano voltou aos braços da sua mãe, voltou aos braços da sua irmã. Então, é essa lei de amor que Jesus instituiu na Terra, que nos une, que nos liga e que faz com que a gente esteja sempre junto. Aí, talvez alguém esteja pensando, meu Deus, mas então eu vou voltar para o plano espiritual e não vou ver meu pai, não vou ver minha mãe porque ele reencarnou. Quando você voltar, para você não importa a figura do pai e da mãe, mas você saber quem é aquele espírito e onde ele está. E ele também pode se apresentar a você, mesmo reencarnado, ele pode se apresentar como ele era, como você o conheceu. Porque é o mesmo espírito, só muda a aparência. Aquele bebezinho que está ali é um espírito que já viveu. Se ele tiver que se apresentar a alguém no plano espiritual ou em algum outro local, ele vai se apresentar com a mesma aparência que ele tinha na encarnação anterior. Então, não se preocupem com isso. O que importa é estar perto de quem a gente ama. Imagina, Filomena, receber o seu filho de volta nos seus braços como um neto? Importa para você que não é mais a imagem daquele... É o mesmo André. De forma alguma, é o mesmo André que eu amo. É o mesmo André. Então, se Jesus permitir, quem sabe a Aninha abre essas portas para o irmão voltar para os braços dela e para os seus braços. Isso é a lei de amor. Até para ela. Não há pressa, Aninha, não há pressa, mas eu também não sei se o André vai voltar agora, né? Porque o André deve estar trabalhando muito lá no plano espiritual. Mas o André continua ao lado da Filomena, continua ao lado da irmã dele, é o mesmo André. E ainda que ele volte para os braços delas, ele vai continuar a ser o André. Agora com outro nome, com uma outra roupagem física, mas é o mesmo André que ama. Então, gente, a doutrina espírita é maravilhosa. Ela nos liga eternamente, não tem morte, não tem fim. A gente vai estar sempre junto. Eduardo, lembras-te o que o Gerson contava da sua própria vida? Acerca daquelas situações todas que estavam na vida dele? Até houve um neto que uma vez, referindo-se à avó, disse: avô, eu já não me lembro exatamente como foi, mas tu certamente lembras-te também. A avó já foi minha mãe. Recordas-te dessa história? Em que ele contou exatamente que havia pelo menos um neto dele que já tinha sido um dos filhos que tinha desencarnado. E há tantas histórias, estou a dizer isto aqui publicamente porque isto foi do domínio público, ele contou isto muitas vezes em programas, lá na Rádio Rio de Janeiro, e eu escutei-o muitas vezes fazer esta referência, e são casos. Foi a própria criança que acabou por vir confirmar, embora já houvesse essa suspeição por vários sinais, mas foi o próprio neto que acabou por dizer que a avó já tinha sido mãe dele, e aí foi a confirmação. E é maravilhoso, porque quando nós entendemos e quando nós olhamos para o amor de Deus, nós percebemos que tudo se ajusta nos momentos certos e da forma melhor, tendo em vista a evolução de todos. E isso também é tranquilizador. Quem está ausente num determinado momento é porque tem que estar ausente naquele momento. Quem está presente é porque tem que estar. Voltaremos a estar juntos e daí essa confiança nesse amor de Deus é muito tranquilizador. Então vamos passar à pergunta seguinte. É a minha impressão, mas a atmosfera do planeta
aclama-se na época da comemoração do nascimento de Jesus. Existe um clima de amor e paz espiritual ou isso é criado pelo mesmo? O que te parece, Eduardo? Se tu diste que se cria, é a criação própria ou se é a própria atmosfera do planeta que está diferente nesta altura? Como eu já tinha dito, né, Chico Xavier, ele traz para a gente informações, através aí dos benfeitores também, de que o Natal é um momento em que o próprio Cristo tem mais facilidade em se fazer sentir presente no planeta. Por que isso? Porque é um momento em que as famílias, é uma questão já cultural, elas se reúnem, ainda que nós saibamos que tem toda essa questão dos presentes, do Papai Noel, do comércio, que são coisas importantes, né, fazem parte aqui do nosso planeta, mas também é um momento em que se fala, que se lembra de Jesus. Nunca se lembra tanto de Jesus como na noite de Natal. Então, as pessoas, mesmo aquelas que são mais difíceis, às vezes já tomaram lá a sua bebidinha, a sua cervejinha, o seu vinho, já estão meio mais para lá do que para cá, mas, de alguma forma, elas se sentem envolvidas nessa vibração. Porque, assim, é muito comum no Natal, tem muita falsidade? Tem muita falsidade, a gente sabe disso. Fulano está me abraçando só porque é Natal. É verdade? Muitas vezes é verdade. É um abraço. Mas não é só no Natal. Mas isso acontece durante todo o ano. Exatamente. Mas, como existe toda uma vibração diferente, pela própria presença mais forte desse sentimento, desse amor do Cristo junto a nós, por nós estarmos também, uma grande maioria de pessoas com a mente mais aberta, a prece, a lembrança dos entes queridos, a gente fica mais comovido. Mesmo aquela pessoa que é difícil, aquela pessoa que é brigona, aquela pessoa que gosta de criar problema, mesmo ela também tem coisas boas dentro dela. E, às vezes, nessa época, ela fica mais sensível, ela fica mais aberta. E eu já vi situações de pessoas que estavam brigadas, várias situações, várias histórias, e que na noite de Natal, tocadas por um impulso que nem elas mesmas sabem de onde vieram, elas, olha, você me desculpa, você me perdoa aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei, aí o outro fala, não, tá tudo bem, aí já estão cheios de vinho, já tá, tudo se abraça, não sei o quê, aquela alegria, mas depois a coisa fica mais tranquila. Porque, olha, eu abracei o fulano me perdoou. E muitas vezes os espíritos trabalharam ali naquele momento para buscar aquela aproximação, porque numa situação normal, aquilo não aconteceria. Claro. Mas naquele momento ali, encontro de família, troca de presente, um não olha para a cara do outro, mas aí os espíritos vão lá, falam, vai lá, meu filho, dá um abraço, se aproxime. Os espíritos vão ajudando, e aí você vai naquele impulso, o outro é receptivo, e uma coisa que já vinha durando ali, às vezes, muito tempo, é desfeita. E naquele momento você consegue ter uma reconciliação, ainda que frágil, mas uma reconciliação, uma reaproximação daquelas pessoas. Então, o Natal proporciona isso, sim. Isso é uma coisa verdadeira. Por quê? Porque a atmosfera espiritual da Terra, ela é diferente. A ponto dos espíritos dizerem, Chico dizia isso, que Jesus ele vem fazer uma visita pessoal. Ele. Porque, gente, para Jesus se materializar no planeta não é uma coisa simples. Ele está aqui ao nosso lado, porque ele irradia. Jesus é um espírito puro. Então, você vai lá no Livro dos Espíritos, na escala espírita, a partir da questão 100, Jesus é classificado como um espírito puro. É o maior espírito que já pisou nesse planeta. Então, vocês imaginem que para Jesus se fazer presente, materializado aqui, as energias que devem ser movimentadas para isso são muito grandes. E o próprio sacrifício de um espírito puro se fazer materializado no planeta, porque ele pode estar conosco sem essa materialização. Mas, segundo Chico Xavier e os benfeitores espirituais, Jesus aproveita a noite de Natal para ir aos umbrais. Jesus desce aos umbrais, ele vai às trevas, ele vai socorrer
aqueles irmãos arrependidos, aqueles irmãos em sofrimento. Então, isso é informação de Chico Xavier, não é de Eduardo. É uma noite diferente, é uma noite especial para aqueles que estão com o coração aberto para isso. Nem todos estão, infelizmente. Lá está, Eduardo. É aquilo que nós temos no nosso coração também neste período que pode condicionar o auxílio todo que nos chega e até tudo aquilo que precisamos para conseguir compreender melhor as ausências e tudo o que torna este momento mais pesaroso. Diz-nos aqui Aloísio Moraes como superar as saudades daqueles que partiram antes de nós, quais os caminhos para essa superação. O Aloísio fala-nos de Caminho do Sol, Petrolina, e ele pede caminhos para superar, como superar essa saudade. Qual o nome dele? Aloísio. Aloísio, eu não digo nem superar a saudade, porque a saudade não é ruim. Saudade é boa. A gente tem saudade de quem a gente ama. Entendeu? O dia que a Filomena me disser que não tem saudade do André, eu vou ficar preocupado com ela. Claro. Ela tem que ter saudade do filho dela. Ué, ela quer o filho dela perto dela, né? Como ele sempre esteve. Então a saudade é dela e a saudade é do André. Claro. A saudade é nossa. A saudade não é algo ruim. Às vezes a gente tem uma ideia de que a saudade é algo ruim. Não é. Poxa, imagina para o espírito que está desencarnado ver que ninguém lembra dele. Poxa, ninguém pensa em mim, ninguém faz uma prece, ninguém tem saudade de mim. Então, é muito triste isso. No livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone do Amaral Pereira, os nossos irmãos suicidas que estavam lá no plano espiritual, em recuperação, numa situação ainda delicada, como eles ficavam felizes. Os espíritos projetavam numa tela. Quando alguém orava por eles, era projetado numa tela, como uma televisão, e eles viam a pessoa orando por eles e o que elas estavam dizendo. Era uma emoção profunda. Você imagina para um irmão nosso que é suicida, que a gente sabe que é uma morte que é muito difícil para o espírito que toma essa decisão. Apesar da misericórdia de Jesus, do amor de Maria de Nazaré, o espírito acaba colhendo os frutos amargos da decisão de cometer o suicídio. E eles lá no plano espiritual, sofridos, eles recebiam esse acalento, né, esse conforto espiritual, vendo projetadas numa televisão aqueles que lembravam deles com saudade, aqueles que lembravam deles com amor. E era uma emoção, é até bonito ler no livro, né, a emoção que eles sentem, o arrependimento que eles sentem tão profundo de terem tomado a decisão de cometer o suicídio, de ter aberto mão de estar junto daqueles ali que os amam, mas que no momento de desespero, de dor, eles acabaram tomando essa decisão equivocada e agora eles veem ali o quanto que eles erraram, mas ficam felizes porque, olha, eu não estou esquecido. Eles sentem saudade de mim, eu sinto saudade deles. Então a saudade, ela não é ruim. Tiremos da nossa cabeça isso. A saudade é positiva desde que ela seja acompanhada de lembranças boas. E não o problema da saudade é quando ela se converte em revolta, quando ela se converte em mágoa com Deus. Poxa, Deus não tinha que ter feito isso comigo, Deus tirou a pessoa que eu amo. Como se Deus fizesse algum mal para a gente. Deus só quer o nosso bem. O nosso ente querido voltou antes de nós porque era a hora dele, ele precisava voltar. Existia uma razão muito justa para o bem dele retornar antes. Por mais doloroso que isso possa ser para nós, pela separação física, ou a gente confia em Deus, ou a gente não confia. E a gente precisa confiar em Deus. Deus vai sempre fazer o melhor por nós. Então, meu amigo Aloísio, continue com a sua saudade, mas com essa saudade positiva. A saudade de quem ama, a saudade de quem oferece uma oração ao seu ente querido, que vai ficar extremamente feliz de perceber o quanto que, apesar do tempo passando, você permanece com o mesmo sentimento, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo afeto por aquele que está agora no plano espiritual. E isso também é muito importante para quem não está cá. Sentir que continua a ser amado por quem cá está e que continua a ser cuidado afetivamente por quem cá está da forma possível. Porque quem parte
pelo menos numa fase inicial, também tem que se readaptar a uma nova situação e a saudade existe também do outro lado. Aliás, é a questão seguinte que nos é aqui trazida por Judandi Matoso, Jundiaí, São Paulo, e que nos diz: essa dor da saudade também se reflete no plano espiritual nos nossos parentes que estão por lá? Então, conforme nós colocamos, né, no capítulo Pedi e Obtereis, quando Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar sobre a transmissão do pensamento, isso é um dos pontos mais importantes da nossa reflexão de hoje, porque está chegando o Natal, muitas pessoas se sentem muito sofridas, sabe? Sentem muita dor, dor emocional, dor física, passam mal, existe às vezes muita revolta. E se a gente acredita, aí por isso que a gente tem que se perguntar, eu acredito ou eu não acredito que a vida continua após a morte? Para a pessoa que se considera materialista, ateísta, eu até entendo. Porque para ela, acabou tudo. Morreu, acabou. Então a dor atinge essa pessoa com muita força. Agora, nós que estamos aqui agora, nós acreditamos ou não acreditamos? Claro. Allan Kardec começa lá o capítulo 1º do Livro dos Médiuns com a pergunta: há espíritos? É o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns. Há espíritos? Porque ele vai dizer o seguinte: se a gente responder que sim, tudo muda. Se a gente disser, não sei, eu acho, talvez, não tem prova, ninguém nunca voltou para contar, eu nunca vi morto nenhum voltar para contar que está vivo. Então tem gente que pensa assim. E aí Kardec faz a reflexão: se você não acredita, realmente a nossa conversa vai seguir por um caminho diferente. Agora, se você tem a convicção de que nós somos uma alma que habita um corpo nesse momento, e que em algum momento este corpo aqui ele vai deixar de ser útil, como essa roupa aqui, em algum momento eu vou trocar, mas que a minha alma permanece, aí a gente não tem o direito de duvidar de que aquele que nós amamos está vivo. E se ele está vivo, e ele mantém a consciência e a sua individualidade, ele não nos esqueceu. E se ele não nos esqueceu, ele está ligado a nós. E aí tudo que nós sentirmos, ainda mais uma ligação tão forte de amor, de afeto, se forem coisas boas, ele vai sentir toda aquela energia positiva que vem da gente. Ele vai ouvir as nossas palavras. Muita gente pergunta assim: Eduardo, mas se eu fizer uma prece, o meu ente querido, ele vai ouvir? Vai. Vai ouvir e vai sentir. Não é só ouvir, é sobretudo sentir. Porque não é a palavra falada, é a energia que essa palavra está carregada, é de sentimento. Então, os espíritos falam: se a pessoa a quem a gente ama tivesse encarnada agora num outro planeta, né? Eu estou citando aqui o André hoje, que é o filho da nossa Filomena. O André está encarnado lá em Júpiter, espírito superior. O André foi lá para Júpiter. Espero bem que não. Estou botando o André lá em cima, hein? É para ver se ele me dá uma força também. Mas ele tem que esperar por mim, Eduardo. Não, mas tu vai para Júpiter com ele depois, não tem problema. Tu vai para Júpiter também. Mas olha só, então o André está lá em Júpiter, que os espíritos falam que é um planeta, né? Saturno, que são planetas mais avançados aqui nosso sistema solar. Se a Filomena fizer uma prece agora para o André, ele lá de Júpiter é como se ele estivesse do lado dela. Porque os espíritos falam, na questão 89 do Livro dos Espíritos, que não há distância. O Einstein falava isso. Tempo e espaço são relativos. Para os espíritos não há distância. Então a prece que a Filomena está fazendo aqui, se o filho dela estiver trabalhando lá em Saturno, ele vai receber a prece da mãe como se ela estivesse ao lado dele, abraçando ele. Vocês têm ideia do que é isso? Maravilhoso. Não existe distância, não existe afastamento para quem se ama. Então, do mesmo jeito, cuidado na noite de Natal para você não levar para o seu ente querido pensamentos negativos, para você não levar pessimismo, tristeza, revolta, porque do mesmo jeito que ele vai receber os bons sentimentos, ele também vai receber
a parte ruim, negativa, se a gente ficar alimentando isso dentro de nós. Então, é uma escolha. Tem gente que fala, Eduardo, mas eu não suporto, a dor é muito grande. Eu respeito isso, gente. Mas, assim, eu sempre digo, não sejamos egoístas. Se você ama tanto essa pessoa, para que você vai fazer ela sofrer? Sem dúvida. Porque tudo que ela mais gostaria de receber de você é uma oração de incentivo e não de revolta. Então, por maior que seja a sua dor, por maior que seja a saudade, temos que converter essa saudade em uma coisa positiva, na lembrança positiva do que vivemos juntos, na saudade que está presente, no sentimento que está ligando a gente até hoje. E sermos instrumentos da alegria e não da preocupação deles, dos que partiram. Tal como fazíamos cá, porque nenhum de nós gosta de ser causa de preocupação para alguém que ama, seja qual for A gente tem que se colocar, Filomena, no lugar de quem está lá. É isso. A gente não pode pensar só no que nós estamos sentindo. Claro. Imagina que nós fôssemos desencarnados. Porque a gente também ficaria preocupado com quem está aqui. A gente também tem saudade. Então, quando a gente recebe algo positivo de quem está aqui, isso é um lenitivo, é um consolo para o nosso coração. Então, vamos parar de pensar só na nossa dor e lembrar que aquele que nós amamos e que está do outro lado precisa de nós também. Precisa do nosso apoio. Alguém liga para o hospital para falar ou vai fazer uma visita e chega lá e só fala coisa ruim, não, a gente vai visitar alguém no hospital, alguém querido, a gente vai, e aí, vai dar tudo certo, vamos confiar, o tratamento vai funcionar. Pode ser a pior situação, a gente vai levar otimismo. Aí depois que morre, a gente não se preocupa mais com a pessoa? Depois que morre, a gente vai levar só problema para ela? É essa reflexão que a gente tem que fazer, porque o que morreu não foi ela, o corpo morreu, o corpo físico, a roupa foi trocada, foi transformada, mas o espírito está tão vivo, o espírito está mais vivo do que antes. Porque quem está desencarnado é que está vivo. Nós é que estamos mortos. Porque nós temos prazo de validade. Né? Ainda bem que não vem com a etiqueta, né, Filomena? Que senão a gente ia ficar preocupado. Imagina, olha lá, Filomena, prazo de validade. Aí, meu Deus do céu, eu vou morrer. Porque assim, a gente vai desencarnar. A verdadeira vida não é essa aqui. A verdadeira vida é espiritual. Só que a gente se prende tanto a essa vida como se ela fosse a única e a verdadeira. Não é. A verdadeira vida é de quem já está do outro lado. E eles estão muito mais vivos, eles estão muito mais sensíveis do que nós. Eles recebem muito mais o nosso pensamento do que nós o deles. Porque nós estamos ainda no corpo físico. Eles oram por nós, a gente recebe. Mas a gente muitas vezes não consegue registrar o pensamento como eles conseguem quando a oração parte daqui para lá. Tem essa diferença também. Mas a imprevisibilidade do momento em que ocorre a morte física, e tu há pouco estavas a falar nisso, por um lado dá-nos segurança, mas para quem fica, quando ela surge subitamente, às vezes é assim um embate muito forte. E nós devemos estar sempre preparados para que isso aconteça, connosco e com os nossos. Contudo, na verdade, nós preparamos-nos, mas naquele momento do embate é um choque imenso. Especialmente quando não há uma doença, não há uma situação qualquer que faça dar-nos um indicador, porque aí sofremos na mesma. Perante uma doença, não está em causa. Mas aí nós, há alguns casos em que se calhar até sentimos que o outro está a sofrer tanto que aquela morte física é um pouco o alívio desse sofrimento físico que está a acontecer. Mas noutras situações em que aquilo surge de repente, sem qualquer aviso prévio, sem qualquer indicador, e numa idade também aparentemente inesperada, é um embate forte. Mas nós temos que perceber que nada acontece sem que Deus permita, e acontece o que é melhor para todos. Muitas vezes, aquele que parte assim de forma inesperada,
poderia mais à frente ter, por exemplo, uma doença bastante dolorosa e teve merecimento para ser poupado a passar por essa doença dolorosa com muito sofrimento físico. Até poderia estar cá mais um ano ou dois, sei lá, 3, 4, 5, mas quer para ele, quer para a família, iria ser um motivo de sofrimento vê-lo ali a sofrer e acabava por acontecer. Bem, estamos quase a terminar, mas ainda temos aqui público. Temos a Manuela Faria, que nos deseja uma boa tarde. Boa tarde, Manuela. Ela diz boa tarde porque ela é cá de Portugal. Ela está lá comigo. E para nós o programa começou às 12h30, aí começou às 9h30. Por isso há aqui esta discrepância de tratamentos às vezes. Temos o Elci Carvalho do Nascimento, que nos diz: ouvi falar que Jesus nesta época vem à Terra, isso procede? Eduardo, tu já respondeste, mas queres dizer mais alguma coisa a Elci? Sim, está confirmada aí. Chico Xavier disse para a gente várias vezes: Jesus aproveita que os seres humanos, nós, estamos um pouquinho mais receptivos e aproveita para visitar a Terra, sobretudo ali bem pertinho da meia-noite, né? Variando aí, claro, o nosso fuso horário, como a Filomena colocou, mas a noite de Natal é uma noite que Jesus aproveita, né, que os corações humanos estão um pouco mais receptivos para se fazer mais presente no planeta e, sobretudo, lá nas regiões de dor e sofrimento, do umbral e das trevas. Muito bem. Edilene Silva diz-nos bom dia, Salvador da Bahia. Bom dia, Edilene. Sejam todos bem-vindos. A Elenice Tenório Cavalcanti diz bom dia, amiga querida. Te ouvindo em trânsito. Excelente programa. Muito bom ouvir o Eduardo novamente. Muito obrigada, Elenice. Que tudo corra bem também aí. Cá temos novamente o Eduardo. Graças a Deus. A Miriam Chubo que nos diz: que programa consolador. Nunca esquecemos aqueles que amamos no Natal. Aumenta este sentimento. E eu tenho lembranças maravilhosas do meu padrinho que me deu noites de Natal com muito carinho. Que lindo, Miriam. Estas lembranças ficam e para sempre. Fazem parte de tudo aquilo que guardamos em nós e que acrescenta à nossa vida cada um que passa por ela e nos deixa esta marca de carinho, de amor, de boas recordações. Eduardo, como lidar com estas boas recordações também, como aproveitá-las, principalmente naquele momento em que pode começar a surgir a tristeza da ausência, mas nós temos lá atrás recordações boas, devemos ir buscá-las, trazê-las até nós, para nos lembrarmos que, embora o momento presente seja assim, mas noutros momentos já houve muita coisa que sem aquele ser querido não teria acontecido, não teria sido possível. Isso que a Miriam colocou é muito, muito bonito, né? Porque é o que a gente tem que buscar. Ela lembra do padrinho dela pelos bons momentos vividos. É essa lembrança. Aí você imagina para o padrinho da Miriam como é bom saber que ela lembra dele pelos bons momentos, por aquilo que ele pôde fazer por ela e os momentos de felicidade que ele pôde proporcionar a ela e que até hoje a Miriam não esquece. Então, esse é o maior presente que o padrinho dela pode receber. É saber que ela o ama, a gratidão que ela tem. É isso que nos une, é isso que faz a vida valer a pena. A gente vive num mundo ainda muito difícil, né? Um mundo de provas e expiações. Estamos numa transição planetária, mas ainda há muita desigualdade, há muito desamor, há muita violência, há muito abandono, há muito egoísmo, há muito orgulho. A gente sabe de toda a realidade do planeta. Mas olha quantas coisas boas existem. Olha quantas pessoas que fazem o bem, quantas pessoas que procuram ser úteis. O nosso Carlos Mata colocou aqui, vamos lembrar dos nossos irmãos em situação de rua. Quantas pessoas na noite de Natal, o Carlos Vinícius, né, o Carlos Mata colocou aqui, e eu lembrei, eu lendo a participação dele, eu lembrei de grupos e mais grupos que utilizam a noite de Natal, não para estar em casa, com uma mesa farta, não, com a família, não. Eles vão para as ruas. Eles vão levar a ceia de Natal dos nossos irmãos que moram nas ruas. Chico Xavier, ele, na noite de Natal, ele ia às comunidades carentes de Uberaba, fazia o mesmo em Pedro Leopoldo, ia levar socorro espiritual, ia levar o abraço, ia levar um presentinho, ia tomar um cafezinho, ia fazer a oração junto. A gente ainda não tem essa condição, a gente às vezes ainda não tô mas pelo menos está com a família, vai ser uma noite bonita,
faz uma prece com a família, pede por toda a humanidade, pede pela família, pede por aqueles que já partiram e que, de alguma forma, estão ligados ali naquele momento. Então, a noite de Natal é uma noite muito feliz para muitas pessoas, porque estão fazendo bem. Só que isso não é muito divulgado. Mas, nas ruas, graças a Deus, tem muitos trabalhadores anônimos que, em nome do Cristo, estão ali levando, né, um conforto espiritual, um carinho, um abraço, um bolinho, qualquer coisa para aquele irmão que está ali na rua, que está aparentemente abandonado, porque ninguém está abandonado por Deus. Claro. E o Carlos Mata diz-nos: ótimo programa, parabéns aos envolvidos, paz e bem. Nós é que agradecemos, Carlos, ter estado connosco, bem como todos os amigos que aqui estiveram. A Manuela Faria também nos diz obrigada aos dois, e Edjane Vieira diz-nos gratidão. Nós é que agradecemos o facto de aqui terem estado connosco ao longo desta hora. Este programa passa muito depressa, mas o Eduardo trouxe-nos aqui, apesar do tempo escasso, trouxe-nos aqui muito para os nossos corações poderem sentir, neste tempo que agora atravessamos, a saudade colmatada por tudo aquilo que aqui nos foi por ele sugerido. Eduardo, antes de terminarmos, eu ia pedir-te que fizesse as tuas considerações finais, para depois então encerrarmos o programa de hoje. Até à próxima vez que eu conto ter-te cá para falarmos num outro tema, porque é sempre uma honra para mim e para os que nos escutam a tua presença aqui. Eu só quero agradecer, né? Minhas considerações finais é dizer que você que está aflito, né? Você que está aí se preparando para o Natal, né? Entramos em dezembro. A gente respeita muito a sua dor, a gente respeita muito a sua saudade, a gente respeita, sobretudo, aquele que está passando por isso agora recentemente. Pode ter 30 anos, mas é claro que se o nosso ente querido desencarnou no ano passado, desencarnou esse ano, é muito recente. Então, essas datas, elas são mexem mais com a gente. A gente respeita isso, a gente sabe que não é um momento tão simples assim. Às vezes os espíritas são acusados de serem muito frios, e alguns são mesmos, porque eles valorizam o sentimento do outro. É muito fácil falar quando não é você quem está passando pela situação. Só uma mãe sabe o que é não ter o seu filho fisicamente presente ao lado dela. A saudade que a gente vai sentir. Então, a gente tem todo o respeito por esse momento, mas que fique guardado no coração de vocês o que nós conversamos aqui. Se nós amamos ao nosso ente querido, lembremos da nossa responsabilidade de levar para ele o melhor. E se a gente quer o melhor para ele, vamos superar a nossa dor, vamos superar a nossa tristeza, lembrar dos bons momentos que passamos juntos aqui na Terra, que nós possamos aproveitar a noite de Natal para oferecer algo de bom em nome dele, fazer uma caridade, né? Apadrinhar uma criança. Quantas campanhas tem no Natal para apadrinhar uma criança? Apadrinhe uma criança, ajude, leve alegria, vá num orfanato, vá num asilo, converse com aquele velhinho que está ali abandonado, que não tem família. Então, em nome do seu ente querido, em nome daquele que você ama, faça o bem. Vá às ruas, leve uma palavra, leve um presentinho para aquele morador de rua. Tudo em nome de quem você ama. E na noite de Natal, quando você olhar e falar, mas ele não está aqui fisicamente comigo. Sim, ele não está ali fisicamente, mas ele está com você espiritualmente. E aonde ele estiver, ele vai ficar muito feliz de saber que é lembrado e que é amado. Isso vai dar forças àquele que você ama para continuar no plano espiritual a sua trajetória a caminho da luz. Confiemos nisso. Confiemos naquilo que os espíritos nos trazem. Confiemos naquilo que Jesus nos prometeu, né, que estaria sempre conosco, até a consumação dos séculos. Muito obrigado, Filomena. Eu é que te agradeço, Eduardo. É sempre uma alegria imensa ter-te aqui, conversar contigo e tudo aquilo que tu acrescentas a cada tema. E sabes que, para além da amizade, que não tem a ver com isso, é uma amizade que existe, mas há também a gratidão pelos contributos que tu dás, não só aqui, mas também na Rádio Rio de Janeiro, também certamente no teu consultório, onde emprestas tudo aquilo que o teu coração
tem, à profissão que exerce, és psicólogo, e em tudo aquilo que tu tocas, porque é assim que nós podemos ir espalhando aquilo que temos cá dentro na direção do coração do outro. Muito obrigada por tu seres como és, principalmente isso. E também por seres meu amigo, que eu agradeço a Deus. Até uma próxima oportunidade. Vamos chamar o Tavares para ele vir fazer o encerramento, mas antes, enquanto o Tavares se prepara para surgir aqui connosco, eu vou só anunciar que na próxima semana, no programa A Vida Não Cessa, vai estar novamente no Rio de Janeiro com o Amaury Neto. Sabes quem é? Não sabes, Eduardo? Ele vai estar connosco. Amaury Santos Neto, pessoa maravilhosa. E que também se dedica bastante na direção do coração dos outros. Faz um trabalho também muito meritório nesse sentido. Portanto, dia 8/12, de hoje a uma semana, às 9h30, hora no Brasil, 12h30 em Portugal, teremos o Amaury Santos Neto, que nos irá trazer o tema Porque nos surgem momentos de sofrimento. Ele vai responder a esta pergunta. Então, mas afinal, porquê é que eles surgem? Porquê é que nos surge o sofrimento? Mas antes disso, já na próxima segunda-feira, o próximo programa A Caminho do Amanhã, ou seja, dia 6/12 de 2021, às 12 horas no Brasil e às 15 horas em Portugal, hora a que o Eduardo Araújo estará a fazer o debate na Rio à segunda-feira, não é? Isso. A que o Eduardo Araújo estará a fazer o debate na Rio, na Rádio Rio de Janeiro. Teremos aqui António César Perry de Carvalho, que nos irá falar de Jesus. E certamente vai também ser bastante emocionante para todos nós, no mês em que se celebra o aniversário de Jesus, falarmos nele. E será um momento também muito bom. Portanto, pedimos agora ao Tavares que nos honre com a sua presença para fazer as divulgações e o encerramento. Tavares. Muito bom dia, meu amigo e minha amiga, minha irmã e meu irmão. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Estamos aqui no seu programa com a presença do Eduardo, com essa consolação e, sobretudo, com o esclarecimento muito pertinente com relação à saudade. Perfeito as colocações de vocês e os comentários também dos nossos irmãos, que nos ajudam muito. E aí eu quero falar, antes de começar, o Eduardo falou aí da questão da solidariedade, e aqui em Natal nós temos o Anjo da Madrugada. Ele sai já há 21 anos, todos os dias, todas as noites, melhor dizendo. É a Sopa do Mário, que é conhecido, o Anjo da Madrugada, e tem aqui o Chuveiro Solidário. É uma turma que mais ou menos há uns 10 anos, além de levar a comida, leva o banho para os chamados moradores de rua e fazem parte aqui da nossa casa também, aqui o Fabiano de Cristo Maria do Pão. Eu quero, antes de falar, minha amiga Filomena, se você permitir, antes da programação de hoje, de duas estreias que nós vamos realizar aqui na Web Rádio Estação da Luz. A primeira é sexta-feira agora, dia 3, 10h10 da manhã, conversando sobre Você é o Nome do Programa, com o nosso Guaraci Silveira, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, e o tema vai ser Quem Somos Nós. Então, ele vai abordar justamente essa conversa que vai ter com o público. E, inclusive, ele é diretor, ator e produtor de arte espírita. Inclusive, tem a possibilidade de fazer um programa aqui entrevistando personalidades personificadas, como Bezerra de Menezes, Alto de Souza e outros, certo? Então, bastante interessante. Não nessa quinta agora, mas na próxima quinta, dia 9, nós teremos também a estreia de um outro programa, é a Arte e o Espiritismo. É baseado justamente no livro Arte e Espiritismo, do nosso querido Leon Denis, e que terá a nossa irmã Cleni, a Lina, a Cidélia, a Janaína e a Alzenita, que são aí do Rio, aí do CELD, do Rio de Janeiro, são outras meninas do Rio, que vão começar esse programa às 6h30 da manhã. E hoje nós começamos com as outras meninas do Rio de Janeiro, a Helena, a Sueli, a Amália, a Rosângela, a Ruth e a Rita, que fazem um estudo aprofundado do livro Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira. Colônia Maria de Nazaré foi o tema desta manhã. Logo em seguida, Filosofia, Ciência e Moral, com o nosso irmão Alexandre Santos, Cristina Albuquerque e Zé Guilherme aqui de Natal, que estão fazendo um estudo sobre o livro O Céu e o Inferno, a segunda parte,
trabalhar hoje os espíritos infelizes. Estamos agora vivendo a saudade em tempo de Natal, é o tema do programa é o tema do programa A Vida Não Cessa. Convidado é Eduardo Araújo, da Rádio Rio de Janeiro, e o comandante em chefe, a comandante em chefe é a nossa querida Filomena Queiroz, de Lisboa, Portugal. Daqui a pouquinho, 16 horas, iremos a São Paulo com o Dr. Marcelo Saad, médico acupunturista e presidente da Associação Médica Espírita de São Paulo. Ele tem um programa aqui de 15 em 15 dias, Espírito Consciência, perguntas e respostas com base no Espiritismo. A partir das 18h05, o Evangelho por Emmanuel, que vai ao ar todos os dias. Não confunda, do livro Vinha de Luz, com o nosso querido amigo Renato Bezerra. Logo em seguida, nossa parceria mais antiga com a Rádio Rio de Janeiro, AM 1400, a Berenice Lima e a Deusa Nogueira fazem um programa Missionários da Luz, estudo sobre as obras de André Luiz. E às 19h30, o programa Vida e Abundância, com o Henrique França e o Diego de Jesus, de Brasília. Eles são da Salve Assi Maria de Magdala, que trabalha justamente a recuperação dos nossos irmãos que enveredaram por drogas lícitas e ilícitas. Hoje o tema é Despertais, ó tu que dormes. E em seguida, às 21 horas, a nossa parceria com a Federação Espírita dos Estados Unidos, na pessoa da Tânia, da Jussara, do Daniel. Estamos aí apresentando o Steve Betoso, que ele é presidente da Federação Espírita da Irlanda, no Reino Unido, e vai fazer esse programa ele totalmente em inglês. Então essa é a nossa programação para o dia de hoje e as nossas estreias para quinta, para sexta próxima e quinta-feira, dia 9. Muito obrigado pela honrosa possibilidade de divulgar a nossa programação aqui da Web Rádio Estação da Luz, minha amiga Filomena. Tavares? É que seu telefone estava mutado. Eu estava sem som e não me apercebi. Eu estava a convidá-lo a fazer a nossa prece de encerramento do programa. Pode ser? Elijane, maravilhas, parabéns pelo programa de vocês. Sim, temos aqui a Jane que nos diz maravilha, parabéns pelo programa. Muito obrigada a todos. E a Jane também, claro. Eu posso fazer o seguinte, tem um casal, Sim. É um casal que a gente chama 2 milhões, é seu Adoniran e Dona Meire, e eles gravaram para nós a prece de Cáritas, e estão gravando também a oração de São Francisco, e ficou muito bonito, e são grandes trabalhadores, né? E seu Adoniran deve ter na faixa de 70, 80 anos, e Dona Meire também nessa faixa, e eles gravaram para nós a prece de Cáritas, e é muito bonito. Eu faço questão de divulgar, e eu gostaria, caso você permitisse, que a gente pudesse colocar com o casal 2 milhões, como a gente costuma dizer aqui, a prece de Cáritas. Sim, com certeza. Vamos gostar de escutar. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia. Ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão ao pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Num só coração, num só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor.
Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de alcançar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir o vosso eterno amor. Então, muito obrigada a todos. Que Jesus nos abençoe a todos e que fiquem guardadas em nós tudo aquilo que aqui foi trazido pelo Eduardo hoje. Veja novamente o vídeo, todas as vezes que sentir necessidade, se a dor da saudade está a atingir o seu coração, envie a alguém que sinta que possa estar a passar pela mesma situação e vamos prosseguir o caminho juntos, indo sempre ao encontro dos corações que se vão cruzando e que nos pedem e que nos apelam no sentido de podermos estender-nos, abraçando-nos uns aos outros. Muito obrigada, Eduardo. Que Jesus nos abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade ao Eduardo, para todos aqueles que nos escutam. Cá estamos na próxima semana, no mesmo horário, e que Jesus nos abençoe. Encerramos agora.